Oferecimento: Diferenciato Arquitetura. Projetos residenciais, comerciais e maquete eletrônica. Avenida Ipiranga 2073, Cidade Alta, Cuiabá, Mato Grosso. Estamos também no Instagram em @dtt.arquitetura. WhatsApp: 981024800. Faça seu orçamento sem compromisso. Rede Afro Brasil Cuiabá, Mato Grosso. ISB, Instituto Estadual Semente do Bem. Biblioteca Social. Inclusão digital. Atendimento socioassistencial. Nossa equipe sempre à disposição do social. Venham nos conhecer. Instituto Estadual Semente do Bem. Mestre Aníbal Alencastro, doando para o Museu da Imagem do Som de Cuiabá, um teodolito de trânsito. Que pertenceu à Comissão Rondon. Vamos conhecer um pouco desse equipamento. Bom, este aparelho aqui é o teodolito de trânsito. Ele é muito tradicional para a topografia convencional. E a Comissão Rondon tinha vários desses aparelhos para determinar o rumo do posteamento que eles faziam, entendeu? Cada rumo que ele ia, primeiro eles fizeram o levantamento rumo ao sul, foram até Iguatemi, até Ponta Porã. E depois voltaram a Cuiabá. E de Cuiabá eles criaram aqui a Comissão Rondon, que partiram para o Amazonas. E também esse rumo foi feito com este aparelho, que era o único daquela época. Era um aparelho chamado teodolito de trânsito. Ele determina o rumo através do azimuth. Acha-se o norte magnético, porque ele já tem aqui a bússola, certo? Acha-se o norte magnético, depois você faz o cálculo para achar o norte verdadeiro. E daí planta-se o ponto de estação. E daí então esse ponto de estação ele seguia o rumo, certo? O rumo exato do posteamento. Então a cada poste, a cada colocação da linha telegráfica era utilizado este aparelho que é chamado de teodolito de trânsito. A comissão tinha uma porção desses aparelhos aqui. E eles levaram essa linha até o Amazonas. Todo esse trabalho foi feito pela Comissão Rondon. E, por acaso, chegou às minhas mãos, esse aparelho que eu tentei recuperar ele através de um técnico, certo? Ele recuperou esse aparelho e eu estou fazendo de bom grado, é minha vontade, porque o Marechal Rondon, eu me espelhava nele, certo? Ele era um mestre. Todo o trabalho que ele fez aqui em Mato Grosso, ele elaborou a primeira carta geográfica de Mato Grosso. Até então, não existia carta geográfica de Mato Grosso perfeita. E o Rondon fez baseado na escala de 1 para 1 milhão. Esse aparelho, esse tipo de cartografia, ele serviu de exemplo para outras confecções de carta geográfica. E o Rondon que foi esse nosso professor. E a cada obstáculo que ele encontrava, a cada rio, a cada montanha, o que ele fazia? Na comissão, como a expedição era muito grande, quando falecia um ou dois elementos, ele colocava o nome dessa pessoa no rio ou na montanha, certo? Então, a cada acidente geográfico, você pode notar que no mapa dele existe o nome de elementos que participavam da comissão. É o rio Telespires, o Telespires que acompanhava ele também. Então, a cada elemento natural que ele via, ele em homenagem à expedição, aos elementos da expedição, ele colocava o nome dessas pessoas que haviam perecido nesse trabalho todinho. E isso ficou no mapa. O mapa
O mapa de Mato Grosso, o primeiro mapa de Mato Grosso, que foi feito pela Comissão Rondon, ela é destacado os nomes de pessoas que faleceram, que vivenciaram esse momento, certo? E tem o nome deles. A Serra de Ricardo Franco, os rios, e toda a nomenclatura do mapa é feita dedicada aos homens que trabalhavam na Comissão Rondon. Professor Aníbal, vamos falar um pouco desse equipamento. Qual a origem desse equipamento? Como é que ele funciona? Sim, este teodolito de trânsito, ele tem origem da Inglaterra, ele é inglês. Assim como todo equipamento do Rondon, vieram da Inglaterra. Os aparelhos Morse, certo? Eram confeccionados lá na Inglaterra. Até que como se diz, a fiação que ele levava do projeto, certo? Do projeto era todo feito vindo lá da Inglaterra. E esse aparelho é importante porque esse aparelho que determinava o rumo do trabalho do Rondon. Então, a cada rumo era utilizado este aparelhinho. É um aparelho simples, é um aparelho de topografia convencional, certo? Mas ele tem uma precisão muito boa. A precisão dele é quase que 100%, tá? Ele é determinado através do azimuth. Você acha o norte magnético e depois você faz o cálculo para achar o norte verdadeiro. E daí então você acha o rumo, tá? E o rumo e se segue esse rumo. Esse rumo ele é levado através de medição de correntes. Hoje em dia se usa mais o distanciômetro, que ele é automático, o alvo é de laser, mas naquela época não. Naquela época se usava a mira, né? Que dava a altitude, tá? A altitude do local, o ponto da altitude, e também o rumo em que deveria seguir. Então esse aparelho foi muito importante para a época, porque era o que existia de mais moderno. Na época era o teodolito. Um topógrafo de hoje já não consegue mais trabalhar com equipamento desse, né? Eu acredito que não, porque hoje em dia tá tudo totalmente moderno. Você apenas aperta um botãozinho e se acha o rumo e também se faz o cálculo da área, certo? Através dos pontos que você faz. Então, hoje em dia você apenas acha os alvos, né? Depois se fecha a área. E joga e a régua. E joga, exatamente. Antigamente você tinha que arrastar a corrente, que chamavam, né? Arrastar a corrente para fazer a medição do ponto que você estava até onde está a mira, tá? E aí você ia ao ponto em que estava a mira e fazia uma outra visada, até você fechar a área todinha. Depois você fazia o cálculo, tá? Trigonometria, fazia o cálculo para poder fechar a área. Então, era difícil, mas era preciso. Todo o trabalho do Rondon foi feito nessa base. Pensando nisso, que você vê a importância e as dificuldades que o Rondon enfrentou, né? Ele fez o que ele fez. Ele determinou o ponto geodésico aqui de Cuiabá, onde existe ele utilizou o sextante. O sextante é um aparelho idêntico a este aqui, que ele determina o grau da latitude através do Sol. Certo. E a hora determinada, certo? E com a hora você determina a longitude. Então esse trabalho era feito pela Comissão Rondon. E na questão de rumos, de seguir o alinhamento da linha telegráfica, era somente utilizado o teodolito de trânsito, que é este aparelhinho simples aqui, mas é muito bom. E a régua, professor? E a régua justamente é para dar a visada. Você faz a visada na régua, você acha-se a altimetria e também o rumo, tá certo? Então, através desses números, você pode determinar a altitude que foi visada, certo? Se ela é mais acima ou mais abaixo. Então, a régua era utilizada para o levantamento altimétrico, né? Altimétrico. Então, são aparelhos simples, mas eram muito eficientes. E com isso, ele fez o nosso mapa, o nosso primeiro mapa de Mato Grosso, que foi expedido
em 1922, né? Mas é um mapa já seguindo a cartografia mundial, que era o Brasil, o mundo ao milionésimo. Ele ajustou a carta na escala de 1 para 1 milhão. Porque antes do século, no final do século XIX, existia um grande problema com a legenda dos mapas. Cada país tinha uma determinada convenção, certo? O caso da escala era diferente. Uma era feita em jardas, outra feita em milímetro, outra, certo? Então, se normatizou reuniu o mundo todinho em fazer uma cartografia única, que foi o mundo ao milionésimo. E o Rondon, ele adaptou essa cartografia que ele estava fazendo já nesse sistema do mundo ao milionésimo. Até que a carta do Rondon é feita na escala de 1 para 1 milhão. É tá? verdade. Então, assim, isso é importante. Muita gente não sabe disso, mas é importante isso. Quer dizer, ele fez tudo para se adaptar à modernidade, certo? Do momento. Então, precisava ter uma carta única, porque antigamente, quando você viajava de navio, de avião, você trabalhava uma carta, era uma escala, certo? A escala de jardas. Aí na hora que você entrava no outro país, já era uma outra escala. Então era um problema sério, muito problemático isso, certo? Então aí você resolveu unir todos e fazer uma escala única, que foi o sistema do mundo ao milionésimo. Então aí o mundo todo ia seguir uma escala só, uma convenção só, certo? E um tipo só de padrão cartográfico. Então ele já entrou nesse programa, certo? E o trabalho que ele fez, o mapa do estado de Mato Grosso está dentro dos padrões do mundo ao milionésimo. Professor Aníbal, muito obrigado. A cultura mato-grossense agradece. Muito obrigado. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.